Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso café da tarde já com o TF, passamos às 14 horas, mais um vídeo aqui no canal, nosso segundo neste sabadão, amanhã Botafogo e Sampaio Corrêa. Dentro do Noite Alvinegra vamos falar sobre a lista dos relacionados e sobre esse jogo do Botafogo amanhã pela Taça Rio. A tendência é que seja uma equipe muito reserva para entrar em campo. Vamos trazer aqui detalhes sobre o Botafogo no dia de hoje. Gatito Fernandes foi convocado depois de muito tempo para a seleção do seu país, para a seleção paraguaia. Ele vai fazer ali um amistoso no dia 25 de março contra a equipe da Rússia lá em Moscou. E o outro goleiro convocado foi o Carlos Coronel, do New York Red Bulls. Ano passado, ele chegou a ser procurado pela Federação Portuguesa e quase foi convocado quando estava no banco do Botafogo, mas entenderam que não era o momento dele voltar à seleção do seu país. E esta convocação mostra o motivo do Botafogo ter ido atrás do Raul, o goleiro que chegou do São Luís, já foi anunciado oficialmente. Vamos ver se ele será relacionado para a partida de amanhã, já que ele está no bid, está liberado, vinha atuando normalmente, então é um goleiro que pode, se for da vontade do Fábio Matias, entrar em campo, não tem nenhum problema. E ele teve essa contratação muito devido a este ponto, né? Como nós trouxemos na última quarta-feira aqui no canal. John está lesionado, Gatito convocado. Botafogo ficaria apenas com o Igor Gabriel, caso acontecesse alguma coisa. E o Gabriel é um goleiro muito jovem, inexperiente, então ainda não dá para você ter uma confiança absoluta nesse menino, que fez um jogo nessa temporada de 2024. E vendo esta convocação, se o Gatito for minimamente bem com a camisa da seleção paraguaia, é muito provável que ele também seja convocado para a Copa América, que vai acontecer no meio do ano. E ele vai ficar fora ali por quase 30 dias, né? Essa é a tendência de jogadores que sejam convocados. E com isso, o Botafogo ficaria apenas com o John. Vamos supor que se o John não esteja bem também fisicamente. E o Botafogo ficaria apenas com jovens goleiros, né? Lembrando muito o que aconteceu em 2018. Não sei se vocês se lembram. O Botafogo tinha Gatito e Jefferson. Em um momento da temporada, todos os dois estavam machucados e culminou que isso acontecesse antes de um confronto contra o Bahia na Copa Sul-Americana, né? O Botafogo tinha até um time interessante para chegar mais longe naquela competição. Jogamos em Salvador com Diego Loureiro, que era um goleiro muito inseguro, à época falhou nos jogos, vai para o estádio Newton Santos, o Botafogo empata com o Bahia, vai para os pênaltis, o Saulo até pega um pênalti, mas o Botafogo acaba sendo eliminado. Tinha dois goleiros de alta capacidade e acabou tendo que jogar com jovens goleiros em um momento importante da temporada. Claro, as pessoas que estão no Botafogo nem devem saber o que aconteceu ali atrás, porque ninguém viveu isso que eu estou falando com vocês. Mas pensando de uma maneira lógica, a contratação do Raul teve muito a ver com esse ponto, né? De você ter que se preocupar com todos esses pormenores. Olha, não vou correr o risco de, no momento importante, a gente não ter um goleiro experiente. Tem que ter pelo menos um goleiro um pouco mais rodado ali, de 26, 27 anos, como é o caso do Raul. Tem esse peso todo de nunca ter jogado numa equipe de camisa, como é o caso a nossa do Botafogo. Porém, jogou campeonatos de nível, como o Campeonato Gaúcho, enfrentou grandes equipes do futebol brasileiro, jogando contra Grêmio Internacional. Então, ele tem uma certa experiência, ao contrário do Igor Gabriel. Mas Gatito está de volta para a seleção do Paraguai. Comentem aqui o que vocês acharam da convocação do Gatito Fernandes para a seleção do seu país. Também aproveitem e deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Devido às declarações do John Textor sobre as arbitragens, a gente tem visto, e isso não é algo de agora, é algo que acontece há algum tempo, como a imprensa trata o empresário norte-americano. Tudo que o John Textor faz ganha uma supervalorização. Talvez dos donos de clubes aqui no futebol brasileiro, o John seja aquele que mais apareça, que mais dê entrevistas, que é mais ativo nas redes sociais, que é mais fácil de uma conversa com qualquer jornalista, mais de fácil acesso. Infelizmente, a imprensa brasileira, na qual eu faço parte, não sabe lidar tão bem com isso. Você vê algumas administrações de SAFs aqui no nosso país que não estão fazendo bons trabalhos. E elas são mais poupadas de críticas do que a SAF do Botafogo. Qualquer coisa que o John Textor faça que passe um pouquinho do limite aceitável
pela imprensa, tô colocando pela imprensa aqui, apontando para mim porque eu faço parte, as críticas são gigantes. O Textor é apontado, o Textor não sei o que, o Textor não sei o que acolá, é um dirigente à moda antiga no futebol brasileiro, ele não é um dono, é um cara muito mais emocional, não é racional. E quando você vê algumas administrações que são profissionais fazendo determinados pontos, determinados erros, você não vê críticas, principalmente das SAFs. Repito, se você pega desempenho, contratações e evoluções das equipes que viraram SAFs, o Botafogo talvez esteja em primeiro lugar, até pelo investimento, pelo que tem disputado, pelo que hoje pode sonhar, pelo que já melhorou administrativamente, futebolisticamente. O Botafogo tem feito uma evolução, isso é nítido. Porém, sempre que o John faz um erro, como qualquer ser humano pode fazer, as críticas parecem que chegam de uma maneira bem exacerbada em cima do empresário norte-americano. É aquilo que eu falo, a lei da bronca. Eu sempre coloco aqui do puxãozinho de orelha no bom sentido. Você tem que criticar as coisas que mereçam críticas. Porém, parte da imprensa critica por criticar. Parte da imprensa gosta de criticar por qualquer coisa. Para as críticas, são leões, mas para os elogios, muitos são gatinhos. Muitos são gatitos. Não gostam de elogios, evitam os elogios. E muitos aqui no nosso Brasil, colocando a nossa imprensa, ela age de uma maneira que me irrita muito. E é até um dos pontos que eu mais critico os meus amigos de profissão. Que muitos não são amigos pessoais, são amigos de profissão. E eles são debochados. E o deboche é algo irritante. Você sempre vê muitos amiguinhos tratando de maneira jocosa, de maneira com deboche, não tratando de uma maneira séria. Esse caso do John Textor, eu vi alguns da velha guarda, eu não vou citar nomes que eu não quero dar palco para alguns destes, tratando com um certo deboche. Ao invés de quê? De você analisar os fatos. Tem provas? Beleza. Apresente essa. Se ele não apresentar provas, critique, porque ele jogou ali aos leões algo que ele não tem como provar, que falou. Ponto. É você analisar os fatos, é você analisar o que está acontecendo. O Botafogo tem um empresário que é fanfarrão como dono, que adora aparecer, mas não vê as coisas boas. Críticas precisam acontecer quando acontecem pontos que sejam para serem criticados. Porém, elogios precisam acontecer. Eu vejo muitos leões para as críticas e muitos gatinhos para os elogios. Será que muitos jornalistas que têm acesso ao John Textor têm acesso ao Ronaldo? Tem acesso à galera da 777? Fica esse questionamento. Beijos, volta ali por volta das 8 da noite com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui, tchau, tchau!